Olá, Equippers Rio, Equippers São Paulo, que bom que nós estamos conectados para mais um final de semana como igreja. E esse final de semana em especial nós temos o nosso domingo de Páscoa, nós tivemos a Sexta-feira Santa, o sábado de espera e hoje nós estamos celebrando o domingo de ressurreição. E é bem interessante pensar nessas três fases distintas que a Páscoa menciona, que a Páscoa nos traz. E essas três fases nos mostram alguma coisa muito importante durante esse tempo que nós estamos vivendo. A sexta-feira, na perspectiva principalmente dos discípulos, remete muito à dor, a quando os planos são frustrados, a quando as coisas não funcionavam da forma como a gente gostaria que elas funcionassem e principalmente Deus não age da forma como nós achávamos que Ele deveria agir. E o sábado tem muito a ver com a nossa espera, quando nós passamos a nos conformar com alguma coisa que foi perdido. Mas existe o domingo, que é o ápice, né? O ponto mais importante de tudo isso, o domingo da ressurreição, quando Deus nos surpreende com algo que nós não esperávamos, aonde a vida agora pode sair da onde a morte reinava, do túmulo. E eu acredito muito que essas três fases podem nos ensinar durante esse tempo que nós estamos vivendo como igreja, a nós termos a nossa esperança em Cristo. Talvez alguns dias atrás você teve seus planos frustrados, talvez alguns dias atrás você pensou que Deus deveria ter agido de outra forma ou que algumas coisas não deveriam ter acontecido. E pode ser que nesse momento você esteja tentando conformar o seu coração de que a situação talvez não mude tão rápido. Mas nós cremos em um Deus, e a Páscoa nos revela isso, nós cremos em um Deus que trabalha com a surpresa nos nossos corações, um Deus que traz vida em meio à morte. Eu tenho certeza que esses próximos minutos de mensagem, esses próximos minutos de conexão como igreja, vão trazer uma esperança no seu coração, vão acender algo novo. E particularmente hoje nós estamos celebrando no mundo inteiro como igreja o sentimento de corpo. Nós somos o corpo de Cristo, a manifestação de Cristo sobre a terra. Nós somos o corpo dele de acordo com a ceia que ele estipulou. E esse corpo de Cristo foi entregue em nosso favor para que nós pudéssemos ser parte de Deus. O sangue dele nos purificou para que nós pudéssemos ter a redenção de Deus. E para esse momento, antes da palavra, eu gostaria de te convidar para você ouvir uma canção que o nosso time de louvor lá na Equippers em Auckland, na cidade de Auckland, na Nova Zelândia, gravou. E eles gravaram uma canção clássica para que o Espírito Santo pudesse ministrar no seu coração. Acredito muito que a letra vai falar na sua vida e eu gostaria que nos próximos minutos você apreciasse, apesar de nós estarmos trabalhando com idiomas diferentes, nós falamos apenas uma linguagem espiritual. Estamos conectados em unidade como igreja, celebrando a Páscoa ao redor do mundo e em todas as nossas igrejas locais. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado com essa canção. Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing can my sin erase, nothing but the blood of Jesus. Naught of works, 'tis all of grace, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Oh,
das coisas que eu mais amo em relação à Páscoa é que ela revela a plenitude da salvação de Cristo. Nós podemos agora, como igreja, eu e você, confiar naquilo que o sacrifício de Cristo é. E nós temos uma revelação plena da palavra sobre isso. Eu amo o fato de que a Páscoa é um contraste, cria um contraste e uma tensão dentro de nós, porque se por um lado parecia que nós havíamos perdido algo importante, e de novo, isso principalmente na perspectiva dos discípulos que acompanhavam Jesus naquela época, se por um lado parecia que eles haviam perdido algo importante, Deus manifesta a sua vida de forma surpreendente com a ressurreição. Então a Páscoa ela traz esses dois contrastes que nos leva para um novo nível, um novo patamar de fé. Traz a cruz e o silêncio por um lado, mas também traz a ressurreição e a vida pelo outro. E a vida agora, a partir da Páscoa, tem uma revelação nova. Não é apenas mais a vida que sai do ventre, mas é a vida que sai do túmulo. É aquela vida que sai de um lugar surpreendente. Eu tenho certeza que essa palavra faz toda a diferença na sua vida, porque todos nós, em algum momento ou outro das nossas vidas, precisamos de esperança e precisamos da intervenção divina de Deus em alguma área das nossas vidas. E a área mais profunda que nós precisamos isso é a salvação das nossas próprias almas, a salvação espiritual que nós temos em Cristo Jesus. E eu queria agora compartilhar alguns pontos importantes sobre a Páscoa. A Páscoa, como eu disse, ela iniciou com o povo judeu. Nós temos como cristãos esse entendimento, ela iniciou no Velho Testamento e ela traz uma revelação que aponta para Cristo. Na verdade, tudo que aconteceu no Velho Testamento aponta para aquele que é a revelação plena de Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo. E quando se fala sobre isso, a Páscoa inicia lá em Êxodo capítulo 12. Depois, se você quiser tirar algum momento do seu tempo, do seu devocional para ler esse capítulo, é um capítulo muito importante. Ela traz esse contexto de que ela aconteceu num primeiro momento, ainda na terra do Egito. Então, Páscoa tem tudo a ver com fé. Eu gostaria que você marcasse isso no seu coração. E por que a Páscoa tem tudo a ver com fé? Porque a Páscoa se inicia no contexto da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. E Deus, após enviar as suas pragas que castigaram o Egito, as pestes que castigaram a Faraó e o seu reino, para que o seu povo fosse liberto, quando isso chegou ao final, Deus estipulou um novo início para o povo de Israel. E ele disse para eles, de forma simplificada agora, para que você entenda, para que eles pegassem um cordeiro, sacrificassem esse cordeiro e passassem nos umbrais das portas, e toda casa que tivesse o sangue do cordeiro sobre a sua entrada não experimentaria a morte. E isso tudo era uma figura que apontaria para Cristo. Mas eu acho isso muito interessante, porque a primeira celebração não se deu quando eles saíram do Egito. E é aí que entra o ponto da fé, o ponto principal. A primeira celebração da Páscoa acontece ainda dentro do Egito, dentro das circunstâncias em que eles viviam. E isso mexe com o meu coração, eu tenho certeza que mexe com o seu coração também, porque Deus está nos dando uma mensagem clara através disso. Ele está dizendo para que nós não venhamos a esperar as nossas circunstâncias mudar para celebrar aquilo que Ele fez, mas pelo contrário, independente de onde você está hoje, daquilo que você tem passado, a Páscoa vem para te lembrar que através de Cristo Jesus você pode começar a celebrar uma vida plena independente das suas circunstâncias. Talvez nesses últimos dias você tenha estado aflito, você tenha estado pensativo sobre alguma coisa na sua vida, ou talvez algumas circunstâncias realmente não estejam favoráveis, mas assim como o povo de Israel teve fé e celebrou lá em Êxodo capítulo 12 a Páscoa do Senhor, eu tenho certeza que você também pode fazer isso. E o mais interessante é que o sangue do Cordeiro, quando ele é colocado sobre as nossas vidas, ele não olha as nossas obras, ele não olha as nossas conexões. Nenhuma família foi salva pelas obras dela, nenhuma família foi salva pelas condições sociais que elas tinham ou pelos contatos que elas tinham, mas o sangue de Cristo nos deixa todos no mesmo nível de que nós precisamos de um favor imerecido de Deus. E pela fé hoje, eu tenho certeza que independente da sua caminhada, independente daquilo que você já praticou na sua vida, a mensagem da Páscoa é que você celebre isso em fé, mesmo que as coisas ao seu redor não digam para você celebrar. A partir de hoje, a partir desse domingo, aonde você está aí na sua casa, eu quero que você carregue essa mensagem no seu coração. Eu vou celebrar em fé aquilo que Deus estipulou,
através de Jesus Cristo, o caminho que Ele abriu. Então, é muito importante nós termos essa consciência sobre fé nos nossos corações. Um segundo ponto que a Páscoa revela é que a salvação de Cristo é completa. É bem interessante pensar, não sei se você já tinha pensado sobre isso, que tudo isso se desenvolve no contexto judaico, num contexto dos judeus. Jesus era judeu, os discípulos dele eram judeus, e quando se fala da Páscoa para um judeu, existem várias liturgias que eles seguem, existem vários significados e símbolos que eles usam para lembrar sobre aquilo que Deus fez por eles quando eles saíram do Egito e o novo começo que Deus entregou para eles. E uma das coisas que eu acho muito interessante da celebração judaica, e nós vemos isso nos evangelhos, é sobre os cálices que Jesus tomou, os cálices que Jesus apontou. Obviamente hoje nós não temos tempo para ir a fundo nisso, mas numa celebração judaica existem pelo menos 4 cálices que os judeus dão diferentes significados para eles. E quando a ceia da Páscoa acontece, esses cálices ganham ênfase. E eu queria trazer isso para o seu coração, porque cada cálice fala sobre uma liberdade que Cristo estipulou nas nossas vidas. E quando a gente fala sobre esse contexto, o primeiro cálice da Páscoa nos lembra sobre como Cristo nos libertou do Egito, da opressão que nos cercava, das circunstâncias que nos cercavam. O segundo cálice fala sobre salvação. O primeiro fala sobre libertação, o segundo fala sobre salvação, quando Deus livrou o povo dele das mãos de Faraó e afogou Faraó e seu exército no Mar Vermelho. O terceiro fala sobre o poder de redenção, quando Deus nos estende o seu braço e nos redime e livra o seu povo da idolatria, livra o seu povo daquilo que prendia eles a outros tipos de adoração. E para nós cristãos, isso é muito profundo, porque Cristo, de braços abertos, nos recebeu. E o quarto cálice nos fala sobre como Ele nos guia nos nossos caminhos até uma terra prometida. Então, o que esses 4 cálices têm de profundo para as nossas vidas? Tem algo muito interessante, que a salvação de Cristo, ela é plena para todos nós. Cristo não deseja apenas libertar-nos nos nossos espíritos, mas Ele deseja também trazer uma liberdade nas nossas emoções e também no nosso corpo. Até hoje, inclusive, se você crê nisso, você pode ser curado pelo poder do Espírito Santo, porque a libertação e a salvação de Cristo é plena. Por isso que Ele nos liberta, Ele nos salva, Ele nos redime e Ele nos guia. E os cálices e as liturgias judaicas revelam isso. E mais do que qualquer liturgia, a pessoa de Cristo, o relacionamento pessoal de Cristo, revela isso para todos nós hoje. Então, se Páscoa tem a ver com fé, também tem a ver com a plenitude da salvação que Deus nos proporciona através do Cordeiro perfeito de Cristo Jesus. Por último, eu queria te lembrar que a Páscoa também te impulsiona. Eu vou ler o trecho de Êxodo capítulo 12, versículo 11, que é sobre a primeira Páscoa. Para que nós entendamos aquilo que Deus deseja fazer hoje nas nossas vidas como igreja, nós temos que voltar aonde Deus estipulou as coisas. Êxodo capítulo 12, versículo 11 diz assim: ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão, comam apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Conforme eu disse, esse povo estava sendo liberto e estava celebrando a Páscoa ainda dentro do Egito. E Deus estava dizendo de forma muito linda para que eles pudessem comer de forma apressada, vestidos com roupas já não mais de escravos, mas com roupas de liberdade e se preparando para sair. Eu acredito muito que nós, como igreja, durante esse tempo agora, devemos levar essa mensagem nos nossos corações, que a Páscoa nos dá autonomia para nós nos vestirmos em justiça, para nós nos prepararmos para conquistarmos mais espaço para o reino de Deus. E para cada uma dessas coisas, o Espírito Santo tem revelado muito ao meu coração algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, que nós devemos estar vestidos com roupas de justiça no sentido de nós sermos santificados. Que você, através do sacrifício de Cristo hoje, pode ser perdoado de toda transgressão e todo pecado. É isso que fala Romanos 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. No contexto bíblico, ser vestido significa ser justificado. A nudez significa vergonha, mas estar vestido significa que alguém pagou o preço
para que você não precisasse mais ser envergonhado pelas suas próprias transgressões. Além disso, o texto fala em Êxodo capítulo 12, versículo 11, sobre nós colocarmos as nossas sandálias nos pés. Eu acredito muito que essa é uma mensagem importante para a igreja, de nós termos a sandália que anuncia o evangelho, a sandália daqueles que são enviados para anunciar as boas novas. E você hoje tem capacidade de fazer isso independente das suas circunstâncias. E a terceira coisa que fala é para eles terem os seus cajados na mão. Cajado é um símbolo de autoridade, cajado é um símbolo de influência. E eu acredito muito que o Espírito Santo tem nos capacitado como igreja para nós avançarmos em fé, mesmo em circunstâncias adversas, com influência e autoridade sobre as nossas casas, sobre as nossas cidades e sobre a nossa nação. Então lembre-se disso, você é justificado, você é enviado e você é capacitado através do sacrifício do Cordeiro. Eu queria te lembrar sobre tudo que nós conversamos, que em primeiro lugar, a Páscoa é um posicionamento de fé, é uma celebração de fé. Mesmo no Egito eles celebraram. Em segundo lugar, que a Páscoa é a celebração da plenitude da salvação de Cristo. Cristo deseja te libertar, te salvar, te redimir e te guiar. E por último, Deus está te capacitando, te justificando e te enviando para que você faça diferença no contexto onde você está. E aonde você está nesse momento? Junto com a sua família ou no seu quarto, aonde você está, eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse junto comigo. Mas antes de orar, eu gostaria de incluir todos aqueles que estão sentindo no seu coração hoje, que devem se reconectar a Deus, devem se acertar com Deus, ou talvez você nunca tomou uma decisão para Cristo e ao assistir esse vídeo existe alguma coisa falando no seu coração. Eu gostaria de te incluir nessa oração. Eu vou fazer uma oração pelo aquilo que nós acabamos de receber do Espírito, mas também pela salvação de pessoas. E se você está tomando uma decisão hoje, por favor, entre em contato com a gente através das mídias sociais, respondendo esse vídeo através do nosso Instagram ou Facebook. Nós queremos caminhar contigo e nós queremos viver a igreja junto contigo. Mas nesse momento eu convido todos aqueles que sentem que alguma coisa tem que mudar no seu coração, aqueles que querem se conectar e tomar uma decisão para Cristo, ou orar nesse momento. Então feche seus olhos aonde você está. Deus, obrigado, Senhor, porque nós sabemos hoje, nesse domingo de Páscoa, que o Teu sacrifício, Senhor, nos move em fé. Nós talvez estamos cercados como igreja, Senhor, por circunstâncias desfavoráveis. Talvez alguns de nós, Senhor, estão em quarentena, talvez não estão nos lugares mais confortáveis ou podem até estar passando por alguma dificuldade ou outra. Mas nós sabemos, Senhor, através da Páscoa que Tu estipulou, Senhor, que em Cristo Jesus nós estamos prontos, Deus, para aquele lugar pleno, aquele lugar de liberdade, para uma terra de promessas que Tu tem preparado para nós. Nós também oramos, Senhor, nesse momento, para que essa plenitude da salvação de Cristo seja manifestada, Senhor, tanto nos nossos espíritos, Senhor, quanto nas nossas emoções, quanto nos nossos corpos, Deus. Nós queremos, Senhor, viver a plenitude da Tua salvação, Senhor, em todas as áreas das nossas vidas, em todas as áreas das nossas casas, Senhor, das nossas famílias. E por último, Senhor, nós oramos, Senhor, para que nós possamos continuar, Senhor, sendo impulsionados por Ti, Senhor, justificados, enviados e capacitados para Te servir, Senhor. Também todos aqueles, Senhor, que hoje, nesse domingo de Páscoa, nesse domingo de ressurreição, estão tomando uma decisão para Ti, Senhor. Eu gostaria de incluir todas essas vidas na Tua presença, Senhor, nessa oração. Eu gostaria de incluir, Senhor, o nome deles, porque Tu conhece o nome deles, Tu conhece, Senhor, a história de cada um de nós, Senhor. E que esse domingo, Senhor, seja um domingo de salvação, um domingo de recomeço, Senhor, um domingo de novos passos, Senhor, um domingo de salvação sobre cada um daqueles que estão se arrependendo, Senhor. Nós Te agradecemos por esse tempo fantástico juntos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. O meu desejo é que você e sua família sejam abençoados e que você possa estar conectado cada vez mais como igreja. E eu espero que a Páscoa tenha um significado muito especial para você, eu tenho certeza, mas que não seja apenas para você, que você possa levar isso para dentro do seu contexto familiar, ensinando aos seus filhos, ensinando aos seus pais, ensinando aqueles que estão à sua volta o quanto o sacrifício de Cristo fez diferença na sua vida. Que Deus te abençoe.